Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre texto expositivo, tá? O que é texto expositivo? Bom, pessoal, nós veremos esse tipo de texto no nosso capítulo 3 da apostila, certo? Nesse texto, a autora aborda um tema que é a breve história do trabalho, tá? O que é um texto expositivo? Antes de mais nada, um texto expositivo é aquele que fala sobre determinado assunto, um assunto específico. A autora ou o autor que faz um texto expositivo, ele explica, ele expõe uma ideia, mas ele se ausenta de opiniões, isto é, ele não dá a sua opinião sobre o assunto, ele apenas tem profundo esclarecimento sobre aquilo que ele vai falar. Por exemplo, quando a tia Carol vai dar uma aula para vocês, eu tenho que ter um conhecimento sobre aquilo que eu vou dizer. Eu não posso chegar aqui e fazer a base de improviso. Eu me preparei antes para isso, correto? Então, o texto expositivo nada mais é do que explorar um assunto estando certo, tendo conhecimento sobre aquilo. Nesse texto que nós vamos ver na apostila, Breve História do Trabalho, o que a autora fala? Ela vai falar sobre o início do trabalho nas antigas civilizações, ela vai falar como que o homem se adaptou às necessidades dele dentro do trabalho, vai falar sobre as relações de trabalho, cargo e salário, ela vai explicar como que a industrialização passou a fazer parte da vida do homem. Então, nesse texto, esse texto expositivo, ela quer explicar como é que começou a história do trabalho. É um texto explicativo, expositivo. Ela expõe uma ideia, mas ela não coloca a opinião pessoal dela no texto. Ela tem profundo conhecimento sobre aquilo que ela está explicando. Ok? Vamos lá. Existem outros exemplos também de textos expositivos. Por exemplo, pessoal, quando um pesquisador faz uma nova descoberta, é um texto científico, é um texto explicativo, expositivo. Ele tem que ter profundo conhecimento, conteúdo sobre aquilo que ele vai falar, sobre sua nova descoberta. Ok. Outro exemplo de texto expositivo é o guia, um guia de um museu. Por exemplo, o guia de museu, quando ele vai apresentar aquele local, ele tem que ter profundo conhecimento sobre aquilo, ele tem que saber o que ele está dizendo, ele tem que conhecer todas as características, todas as definições, tudo que engloba aquele universo. Então, o guia de um museu, ele fala sobre aquilo que ele tem conhecimento. Então, o texto expositivo nada mais é do que o objetivo do texto objetivo é apresentar fatos reais, tá? Fatos de conhecimentos reais. Uma notícia também é um exemplo de um texto expositivo, porque ela explana, ela fala sobre determinado assunto, com base legal em fatos reais, correto? Pessoal, a pessoa que escreve um texto expositivo, ela tem que saber exatamente aquilo que ela vai falar. Ela tem que saber o assunto que ela vai abordar com exatidão. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Agora, vamos para a apostila e vamos fazer as nossas atividades sobre esse texto expositivo que fala sobre a breve história do trabalho. Eu tenho certeza que vocês vão achar interessante. Um beijo grande, Deus abençoe vocês, até a próxima.